Capítulo 24. Enquanto esperava que Yumi terminasse na tenda, Pintor passou o tempo testando sua teoria sobre as árvores. Embora aquelas árvores de sombra fossem um pouco grandes, a maior parte do volume estava na folhagem, não na altura. Um mínimo de esforço lhe permitiu subir até os galhos entre as folhas, onde se sentiu mais bem escondido. A corrente que fixava a árvore estava enrolada na parte superior do tronco, presa com um robusto mecanismo de gancho. Aquela corrente era pesada, mas não arrastava a árvore para baixo, só a mantinha presa. Algo estava tornando o metal mais leve, ele deduziu, do mesmo modo como deixava seu corpo mais leve. Como antes, quanto mais perto ele estava do tronco, mais forte era esse efeito. Quando subiu pela primeira vez na árvore, seu peso a fez vergar e bater contra o chão. Mas, se a abraçasse apertado, com o rosto tocando na casca, a árvore era largo bastante para que suas mãos mal se encontrassem no outro lado. Ela subia novamente. Quando fazia isso, era como se ele se tornasse parte de sua essência e acrescentasse um peso desprezível ao corpo dela. Quando se movia mais para fora de um dos galhos, seu peso voltava. Sua própria carne perceptível nos ossos, suas roupas se acomodando de novo no corpo. A árvore, por sua vez, afundava e atingia o chão novamente. De modo notável, aquelas plantas haviam se adaptado àquele lugar onde o chão era tão quente. Elas mal tinham raízes, somente algumas vestigiais embaixo, com dedos nodosos. Como elas conseguiam? Yumi rompeu através da parede da tenda. Estava correndo. Pintor deixou-se cair para um galho mais baixo para olhar para ela. Os eruditos me viram, de algum modo, gritou ela desesperada. Estão vindo atrás de mim. Eles não podem me encontrar. Ou encontrar você. Todo mundo vai me ver desse jeito e saber que espionamos os eruditos e que abdiquei de qualquer aparência de sanidade em prol da delinquência e malfeitorias categóricas. Pintor não sabia ao certo o que o deixara mais chocado. O fato de ela ter sido vista, ou de fato de ter realmente usado a palavra malfeitoria em um discurso prático. Infelizmente, a preocupação dela não era exagerada. Gritos soaram da tenda e o erudito surgiu ao redor dela, segurando algum tipo de dispositivo, que apontou para as árvores onde estava Yumi. Eles vão ver você aí em cima, exclamou ela, começando a hiperventilar novamente. Não tem onde se esconder. Estou morta. Estou acabada. Está tudo acabado e eu. Yumi, sibilou ele rispidamente, um plano desesperado se formando. Um plano óbvio, para falar a verdade, levando-se em conta as circunstâncias. Ele estendeu a mão para ela. Com a outra, agarrou a corrente que prendia a árvore no lugar. Então articulou com os lábios uma frase. Nós vamos subir. Pintor, isso é uma ideia muito ruim. Mas os eruditos estavam saindo em massa da tenda e ela não tinha tempo para inventar nada melhor. Ele gesticulou com mais urgência e, após um brevíssimo momento, ela saltou e agarrou o primeiro galho. Ele desenganchou a corrente, então subiu mais alto, onde estaria mais obscurecido pela prodigiosa copa. Envolveu os braços ao redor do tronco, o coração disparado, enquanto imaginava aquela fuga dramática. A árvore começou a flutuar lentamente para cima. Foi menos dramático e mais letárgico, mas os eruditos demoraram para perceber, e quando começaram a apontar para ela, as raízes já estavam fora de alcance. Pintor escondeu a cabeça entre alguns galhos para que os sujeitos não pudessem ver quem ele era. Em minutos a árvore subiu entre 12 e 15 metros, e o vento suave empurrou-os vagamente para o sul e para o pomar, como o pintor havia esperado. Pousar ali tornaria difícil que quaisquer perseguidores os encontrassem. Yumi subiu até Pintor, ofegante. Ele olhou para ela, preocupado, mas não podia se mover sem prejudicar a flutuabilidade deles.
Felizmente, a árvore não pareceu notar o peso de um fantasma. Yumi, sussurrou ele. Ela torceu o corpo, agarrando-se com força ao galho, e ele viu que ela estava chorando, com uma respiração ofegante. E gargalhando. Ele relaxou. Isso foi, disse ela, a coisa mais transgressora que já fiz. Não sei como reagir. Estou tremendo como um poço de vapor momento antes da erupção. Mas por algum motivo eu me sinto bem. Tipo, quero fazer isso de novo. Tem algo errado comigo. Não, ele abriu um sorriso largo. Você é humana. Nós ainda vamos ser pegos, disse ela. Eles vão ver onde pousarmos. Talvez. Ele torceu o corpo contra o tronco, se esticando para acrescentar algum peso. Isso desacelerou sua ascensão enquanto continuava a flutuar na direção do pomar. Eles haviam subido alto bastante para alcançar a camada inferior das plantas do céu, na maioria ervas daninhas e flores silvestres. A árvore se ergueu acima da camada de folhagem, como se estivesse emergindo da superfície de um lago. Flores brotando de um centro de nenúfares dançavam com arbustos que espalhavam gavinhas para serem levadas pelas térmicas. Folhas e ramos, similares aos brotos que os dentes de leão soltam em escadrial, ou que as plantas do luco soltam aqui, giravam no ar. Borboletas irromperam de um arbusto, flutuando para cercar a árvore. Os movimentos da árvore causaram redemoinhos no ar ao redor deles, carregando vários detritos fecundos em turbilhões e padrões. Pintor expirou, momentaneamente esquecendo todo o resto. As flores, as pétalas, as borboletas, a luz cintilante. Era tudo como tinta jogada em uma paleta por um mestre de alguma forma de arte incompreensível. Uma súbita beleza improvisada com a tela brilhante do profundo céu azul. Lá no alto, gotículas de água se condensavam em folhas gordas e lustrosas. Certa decadência úmida borrifava sua pele, como suor, mas pura, com o gosto de algo brilhante e limpo. É por isso que elas sobem, pensou ele. O ar é úmido aqui no alto, evaporado pela pedra quente abaixo, então as plantas sobem para alcançá-lo. Naquele momento, ele invejou aquele mundo que possuía luz no céu, enquanto os raios fragmentados do sol tocavam o orvalho e faziam com que todas as plantas parecessem estar usando suas joias de casamento. A cena mudava e se deslocava, as cores se misturando e se separando, tudo aceso com luz solar resplandecente. Yumi, ainda mais embaixo no seu galho, quase se juntando à paisagem, parecia encantada. Seu cabelo ondulava ao seu redor, açoitado pelo vento. Ela estendeu a mão para uma borboleta que pousou ali perto. O inseto não a viu, então ela pôde se inclinar para mais perto e inspecionar suas asas trêmulas. Ela olhou para a pintora, iluminada por maravilhas, e sorriu. Um espaço verdejante cheio de cores se expandia atrás dela, como uma estrada infinita e convidativa. Viaje conosco, dizia. Mas não havia lugar nenhum para onde o pintor quisesse ir. Não quando tinha tudo o que queria bem ali. Você não para de olhar, observou ela. Ele era um pintor, não um poeta. Mas, de algum modo, encontrou as palavras certas. Eu só fico olhando, disse ele, quando vejo algo belo demais para que meus olhos assimilem tudo de uma vez. Ela se virou para a paisagem, aparentemente deduzindo que era disso que ele estava falando. É como outro mundo, sussurrou. Sempre aqui em cima, todo dia, tão perto. Então ela se inclinou para fora e olhou para cima, na direção da estrela diurna. O mundo de pintor. Ela refletia a luz solar. Toda aquela escuridão não devia tê-la deixado negra? Se eu vou perder tudo, sussurrou ela. Estou feliz de ter visto isso primeiro. Você não vai perder nada, garantiu ele,
recuperando o juízo bastante para se inclinar mais para longe do tronco e mandar a árvore flutuando para baixo rumo ao pomar. Eles vão nos encontrar, disse ela, voltando-se para ele outra vez. Vão ver onde pousarmos. Ele sacudiu a cabeça. Vamos ficar bem. Como você sabe? Perguntou ela. Porque este dia é perfeito demais para ser arruinado agora. 20 minutos depois, Li Yun o encontrou ajoelhado no santuário, a própria imagem da inocência. Seu toboque estava torto. Bem, ele só começara a se vestir sozinho recentemente, então fazia sentido que tivesse cometido um erro. Se estava respirando de modo um pouco ruidoso e se encontrava suado devido à longa corrida, então obviamente estivera rezando com vigor. Comungar com os espíritos podia ser difícil para os devotos. Finalmente, se havia galhos no seu cabelo, bem, o santuário estava em um pomar. Esse tipo de coisa cai das árvores, segundo me contaram. Leon cruzou os braços, a inspecionando. Ah, disse Pintor virando-se. Já está na hora? Você viu alguém suspeito se esgueirando por aqui? Perguntou ela. Houve malfeitoria na cidade. Ah, pensou ele. Foi daí que ela ouviu essa palavra. Faz sentido. Estive ocupada demais com minhas meditações para perceber, disse ele. Sinto muito. Não é culpa sua, escolhida. É bom que você esteja se esforçando ainda mais para fazer petições aos espíritos, considerando seus fracassos recentes. Ela gesticulou. Vamos indo? Os eruditos finalmente botaram a máquina para funcionar. É mesmo? Disse ele. Que infortúnio. Ele se levantou e seguiu Li Yun. Yumi foi atrás, como se estivesse tentando se esconder na sombra. A expressão dela alternava entre vergonha e júbilo, o resultado de algum estranho curto-circuito emocional em que suas duas setas piscavam ao mesmo tempo e confundiu completamente todo mundo que a estivesse seguindo. Você tem certeza? Sussurrou ele, deixando Liyun ir à frente para que a mulher não pudesse ouvir. De que viu linhas de íon? Absolutamente, sussurrou Yumi de volta. O que isso significa? Seu povo deve estar perto de descobrir como utilizar o íon, disse ele. Vocês estão à beira da Revolução Industrial. As coisas estão prestes a mudar no seu mundo, Yumi. Vai ficar escuro? Sussurrou ela. Como no seu mundo? Você quer dizer a mortalha? Não, ela existia antes de descobrirmos o íon. Na verdade, antes de aprendermos a usá-lo. Aqueles foram dias difíceis. As pessoas perambulavam através da fumaça, só vivendo perto de rajadas de luz que surgiam do chão onde as plantas conseguiam crescer. Ele sentiu um calafrio ao pensar em como devia ter sido. Viajar através da mortalha de trem já era ruim o bastante. Caminhar através dela? Viver nela? Era verdade que os pesadelos não eram tão comuns naquela época, mas ainda assim. Eu tenho um livro de histórias nas minhas coisas de escola em algum lugar, disse ele para Yumi. Você pode lê-lo quando estiver no meu corpo. Isso vai explicar o que pode estar chegando para o seu povo. O que disse, escolhida? Perguntou Orion. Só uma oração, mentiu o pintor, percebendo que havia deixado sua voz aumentar de volume. Fora do pomar, eles se juntaram a Chae-Yung e Huange. Pela primeira vez, o pintor cruzou a cidade sem um olhar de curiosos. Todos estavam reunidos no lugar do ritual. Quando se aproximou, abriram espaço para ele, deixando-o chegar perto da tenda. Ali, os eruditos haviam depositado sua máquina de 1,20 m de largura em meio a muitas pedras. Estas eram de modo geral menores do que aquela no lugar do ritual, mas a coisa mecânica estava se movendo com gestos extremamente fluidos, fazendo 4 pilhas separadas de pedras ao mesmo tempo. Nós podemos vencer isso, disse Yumi.
Veja como essas pilhas são prosaicas, só subindo retas. Pintor ficou intimidado de qualquer modo. Mesmo quando a máquina acidentalmente derrubou uma pilha e precisou limpá-la com 3 braços antes de recomeçar. Yumi poderia ser capaz de vencê-la, mas as pilhas dele nem de longe eram tão boas quanto aquelas. Ainda assim, estimulado pela determinação dela, ele adentrou o lugar do ritual e começou a trabalhar. Ficou surpreso ao descobrir que estava feliz em empilhar. Muita coisa havia acontecido no último dia, e aquele retorno à normalidade o reconfortou. O que dizia um bocado sobre a capacidade humana de redefinir o que significa normal. Ele logo começou a suar, mas sua pilha caiu com a 7ª pedra. A segunda pilha só chegou a 6. Ele rosnou e bateu com o punho do chão, mal reparando no calor. Relaxe, disse Yumi. Medite por um momento. Você não pode empilhar se suas mãos estiverem tremendo. Ele venceu a irritação. Ela estava certa. Ele respirou fundo algumas vezes, então recomeçou. Horas se passaram, mas a maioria dos moradores da vila não partiu. Eles pareciam sentir que algo estava acontecendo ali enquanto o pintor conseguia erguer uma pilha de 10, depois uma pilha de 9, depois uma pilha de 12, uma atrás da outra. Deixando essas 13 enfileiradas, ele começou uma quarta pilha, limpando as mãos na saia para secá-las antes de colocar pedras uma em cima da outra, com mais ousadia dessa vez. E ele sentiu alguma coisa. Não sentiu? Uma conexão com a própria terra. Parecia bobagem tentar expressar isso, mas algo o estava puxando, mexendo diretamente nas suas emoções. Enquanto trabalhava, ele puxou de volta. Alguma coisa espiou do chão ali perto. Desapareceu quando ele olhou para ela, mas Yumi arquejou, então juntou as mãos diante de si, sorrindo como uma maníaca. Ele assinou, ela assinou para que ele continuasse. Então aparentemente se lembrou de seu dever como instrutora e o encorajou a respirar, a ficar calmo. Isso não foi tão fácil, já que a multidão estava começando a fazer mais barulho, as pessoas murmurando e tagarelando. Pintor se lançou na 8ª pilha, incrivelmente sem que qualquer das outras tivesse caído. Ele quase pôde visualizar essa antes de colocar as pedras. Fez a mais alta de todas. Ele tinha as pedras e sabia como encaixá-las. Podia fazer aquela torre parecer se inclinar, mas, na verdade, ser firme devido ao peso dessa pedra aqui. Ele sentiu aquele puxão de novo. Estava realmente funcionando. Era tudo real. Uma bola etérea de luz emanou do chão perto da cerca, mais ou menos na metade do caminho entre ele e a máquina. Ela brilhava como uma grande bolha de metal líquido, reluzindo suavemente com as cores de íon. Pintor colocou outra pedra, esforçando-se para permanecer calmo. O espírito hesitou, então se virou, como se estivesse olhando para a máquina ruidosa, embora não tivesse olhos. Parte dele se esticou naquela direção. Então o resto seguiu, como um elástico que se soltou. Enquanto as partes misturavam, ele voou ao longo do chão de pedra como se estivesse nadando. Passou entre as pessoas espantadas que, concentradas na máquina, não haviam notado sua aparição. Então nadou direto até os eruditos. Não! Gritou Yumi, levantando-se. Não! Eles o roubaram de nós! Pintor se virou, deixando a pedra que segurava cair. A torre desabou, desestabilizando uma das outras, que caiu também. Fora da cerca, os moradores da vila comemoraram quando um dos eruditos capturou o espírito brilhante e o levantou nas mãos. As pessoas se aglomeraram, cortando a visão de Pintor do que aconteceu em seguida. E agora? A voz do homem chegou até onde Pintor estava de ombros caídos no chão, mal notando o calor que vinha de baixo.
Vejam como podemos fazer esse espírito se transformar em um objeto útil por meio de imagens que apresentamos com dados simples. Contemplem. Está feito. Isso levou o dia todo, gritou uma voz. Li Yun. Sua máquina nunca vai substituir as Yoki-Hijo. Uma garota competente pode atrair meia dúzia de espíritos em um dia. Uma mestra, às vezes, consegue dúzias. E quantas Yoki-Hijo existem? Gritou o erudito de volta. 16, no máximo. Atualmente só temos 14. Quanto tempo as pessoas desta vila esperam entre as visitas das Yoki-Hijo? Meses? Anos? Estas máquinas podem ser colocadas em cada cidade e vila, trabalhando o dia todo. Leon não respondeu. Vocês vão ver, disse o erudito. Vamos permanecer aqui chamando espíritos até cada necessidade de todos os residentes tenha sido satisfeita. Pintor, exausto, com os dedos machucados mesmo dentro das luvas, se virou para Yumi. Você foi bem, disse ela. Não bem o bastante, Yumi. Eu não acho que tenha atraído aquele espírito. Acho que foi a máquina. Não, disse ela com firmeza. Então hesitou e falou com um pouco menos de certeza. Talvez tenham sido vocês dois. Os espíritos sempre apareciam bem ao meu lado quando eu empilhava, enquanto aquele estava entre você e os eruditos. Então a máquina funciona, observou o pintor. Ela atraiu o espírito. O que você fez também funcionou, pintor, disse ela, ajoelhando-se ao lado dele. Já era óbvio que a máquina funciona. Eles não a teriam trazido para cá se ela não fosse capaz de atrair um espírito. Mas as pilhas são medíocres, quase inviáveis. Você pode vencê-la, pintor. Fazer melhor do que eles podem. Conseguir um espírito com que possamos conversar, fazer perguntas. Ele olhou ao redor para as muitas pedras. Mais treinamento? Perguntou com um suspiro. Ela assentiu. Como resposta, ele tomou um gole do cantil que Huanji lhe trouxe, sacudiu as mãos para remover a rigidez, então voltou ao trabalho. Embora não tivesse atraído outro espírito naquele dia, e ele sabia que se passaram meses entre a primeira e a segunda vez de Yumi, pelo menos foi uma mordiscada no sucesso. Ele esperava que isso sustentasse pelo tempo necessário até a próxima vez.